Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara Leão de Queiroz e hoje eu vou apresentar o trabalho de termodinâmica. É sobre um sistema de refrigeração. Aqui, como eu já tinha dito, né, meu nome é Ana Clara Leão e eu sou aluna de engenharia mecânica. O propósito desse estudo é analisar as propriedades termodinâmicas e como elas se comportam no sistema de refrigeração residencial. Aqui é o modelo, aqui são o meu modelo utilizado, né? O modelo da marca Green, o modelo do compressor é Panasonic e o fluido que passa por ele é o R410A. Aqui são as informações técnicas tanto do, do ar-condicionado quanto informações técnicas do compressor. Questões. Primeira questão fala sobre sistema. Aqui ele pergunta se há um sistema, se há um sistema fechado ou um sistema aberto, e depende. Um sistema fechado é um sistema que não tem contato com o ambiente, ou seja, não tem variação de massa. No caso, se a gente olhar o ar-condicionado como um sistema completo, fechado, o ar-condicionado em si é um sistema fechado, porque não tem variação de massa, ele continua igual em todos os. A massa continua igual, por mais que ele passe por outros processos. E assim, se a gente fragmenta, se a gente olha só um ponto do ar-condicionado, por exemplo, o condensador, a gente vai considerar ele como um sistema aberto. Por quê? Porque tem um fluxo de massas, tem uma variação de massas dentro do condensador, tá bom? E assim, a metodologia que vai ser usada nesse estudo é a macroscópica. Por quê? Porque ela foca em propriedades como pressão, volume e temperatura, e são propriedades que elas me ajudam a abordar fazer o estudo de forma mais prática e mais rápida, né? Que com o objetivo, com o objetivo em si, né? Que é na análise das propriedades termodinâmicas, tá bom? Falando sobre propriedades, a gente tem aqui as propriedades intensivas e as propriedades extensivas. As propriedades intensivas são propriedades que não dependem da massa. São independentes e elas não variam conforme a massa. O exemplo delas, massa específica, pressão e temperatura. As propriedades extensivas, elas variam conforme a massa. E os exemplos são massa, volume e entalpia. Equilíbrio térmico. A gente considera que eu considero que o sistema está em equilíbrio térmico a partir do momento que eu considero que existe uma soma de múltiplos processos, entendeu? Então, olhando o sistema como vários processos e não apenas um processo, e que cada um desses processos existe um equilíbrio termodinâmico, a soma desses processos faz um equilíbrio termodinâmico. Então, se cada processo tem um equilíbrio, o processo tem um equilíbrio. Mas é importante validar que é olhando dessa maneira. O estado do refrigerante no condensador. No condensador, o refrigerante ele entra como vapor quente de alta pressão. Então, ele sai do condensador como líquido de alta pressão. Depois que ele atravessa o tubo capilar, que ele perde, né, a pressão dele, ele entra no refrigerante, ele entra no evaporador como um líquido de baixa pressão e sai como vapor de baixa pressão. Sobre o sistema estar em ciclo termodinâmico. Um ciclo termodinâmico é quando o sistema ele começa de um jeito, ele está ali no estado inicial, ele passa por uma série de mudanças, por uma série de estados, e quando ele volta para aquele mesmo ponto em que ele começou, ele tem ali as mesmas características de quando ele começou. Entende? Então ele realmente faz um ciclo. No caso, esse é o caso do refrigerante, né? Ele passa pelo compressor, como a gente mostrou aqui, ó, ele passa pelo compressor, pelo evaporador, pelo condensador e afins, né? Pela válvula de expansão ou tubo capilar e volta ao estado inicial. Então, sim, é um ciclo termodinâmico. A eletricidade para o sistema.
A eletricidade ela é fundamental no processo do ar-condicionado, né, no sistema do ar-condicionado, porque é a energia elétrica que alimenta o motor, permitindo que haja conversão de energia elétrica para energia mecânica rotacional, a qual é transmitida para o compressor e inicia o ciclo de refrigeração. Aqui é a oitava questão que fala sobre a diferença de pressão com base na diferença de altura, né? Então, se existe diferença de pressão entre o compressor e o condensador. E sim, fazendo os cálculos, a gente sabe, por exemplo, eu sei que a altura, a diferença de altura é 2,5. E fazendo, achando a densidade, né, que a minha pressão ela é dada em 43 mil kPa, a pressão no condensador. Achando a minha densidade, eu consigo, através do teorema de Stevens, achar essa diferença de pressão. No caso, deu 18,610 kPa. Portanto, existe sim uma diferença de pressão, porém ela não é suficiente para implicar num mau funcionamento do sistema. Na nona questão, a gente tem as diferenças de pressão e temperatura, né? Quer dizer, diferença não, as pressões e as temperaturas. A ficha do ar-condicionado ele já me dá a pressão de condensação e pressão de evaporação, que é 43 mil kPa e 25 mil kPa. Aí, através do ES, eu obtive as temperaturas de 65,22 para 43 kPa e 25 e 41,29 graus para 25 mil kPa, né? E eu consegui os dados para fazer essa interpolação pela tabela do anexo B. Aqui são os componentes do sistema. É importante validar que eu não tenho acesso à minha unidade condensadora. Então, essas imagens aqui foram retiradas da internet. Aqui temos a saída do condensador, saída do tubo capilar, entrada do compressor e entrada e saída do compressor. Na 11ª questão, foi pedido o valor da pressão, da temperatura, do volume específico e também do estado usando a tabela, certo? Aqui, ó, tem uma tabela com as informações, certo? Eu consegui fazendo interpolação e consegui essas informações no anexo B, que é o anexo que fala sobre o meu refrigerante, o R410A. O título foi só um cálculozinho que eu fiz. Vapor saturado, no caso, é 1. Vapor superaquecido a gente não considera título. E no líquido saturado o valor é 0 para o título. E no líquido na saída da válvula de expansão deu 0,35 o título. Na 12ª questão, ela pede as mesmas coisas, só que usando o ES. Como eu tenho as minhas pressões e as minhas temperaturas já informadas, ficou muito mais fácil fazer, né, as questões, ficou muito mais fácil preencher, e esses foram os dados que o ES me deu. Esse foi o código usado também. Na 13ª questão, ele pergunta qual é um bom substituinte para o refrigerante, refrigerantes compatíveis com o meu refrigerante, né, que é o R410. Pode ser o R32 ou o R454. Eles têm ali diferenças Eles são bons, assim, tem pressões operantes semelhantes, pode ser um pouco mais inflamável, mais ecológico, e tem lubrificação diferente da R410. O R454, ele tem eficiência energética compatível, menor impacto ambiental e é considerado de baixo risco em termos de inflamabilidade. É isso. Obrigada pela atenção.